Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é 5 de março de 2026, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Nos dispomos a iniciarmos a meditação da palavra. Oração. Meu Senhor e meu Deus, enviai teu Santo Espírito para que eu possa compreender e acolher a tua santa palavra. Que eu te ame e te faça amar, que eu te reconheça e te faça reconhecer, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça ser louvado por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Dai-nos, Senhor, mais amor à tua palavra. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muitos nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento.
Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta meditação, onde nós estamos falando de uma forma linear. Estamos acompanhando Jesus no seu caminho para Jerusalém, onde será crucificado, onde será morto e onde ressuscitará. Assim estamos, ou nesse lugar estamos no êxodo, no caminho. E na passagem do Evangelho deste dia, Jesus fala sobre o perigo da riqueza, o perigo da posse dos bens materiais, o perigo do dinheiro. Este tema é repetido no Evangelho de Lucas para enfatizar o peso, enfatizar o peso e o conteúdo que quer se passar para os ouvintes, para que tenham consciência disso. Nesta noite nós vamos nos desbruçar, mergulhar na profundidade desta linda parábola que Jesus usa para esclarecer pontos importantes para os fariseus. Está Jesus se dirigindo aos fariseus. Esta parábola ele encaixa para eles. E esta narrativa sobre o rico e o pobre Lázaro coloca o além. Não sei se você percebeu que Jesus fala do que acontece no além. Coloca o céu como horizonte de quem tem essa perspectiva de futuro. E o céu é onde está a recompensa. E a não participação do céu também é uma recompensa. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que tudo o que você aqui planta tem sua colheita. A colheita depende de tudo que se planta. Presente e futuro não se negam. Eles, presente e futuro, estão em continuidade, ou podemos dizer também em contraposição, como a semente, a colheita. Aqueles que querem o céu, e você deve ser um deles, devem viver e devemos viver aqui, neste mundo, como no céu. Isto é, viver para e com o amor fraterno, porque Deus é amor. Linda parábola que Jesus conta
a parábola sobre o rico e o Lázaro. E olha, diante desta parábola temos que pensar muito sério que Jesus não está fazendo um julgamento. Não, Jesus não está julgando. Ao contrário, com esta parábola, Jesus quer fazer um ato de correção fraterna, sobretudo e especialmente para com os ricos. Para com os ricos enquanto estão a caminho. E quando eu digo enquanto estão a caminho, enquanto estão com vida aqui. Porque logo pode ser tarde demais. Porque Jesus veio não para julgar. Jesus não veio para julgar, e sim para salvar. Quem julga é Deus, o Pai. O Filho só tem a missão de salvar. E o que significa salvar? Levar ao céu onde está o Pai. Que linda parábola hoje o Senhor nos dá para esta meditação noturna. Sempre o homem, e quando falo homem me refiro também ao feminino, sempre o homem será tentado a buscar sua salvação nos bens. Sempre o ser humano vai ser tentado a colocar sua segurança nas suas riquezas. O cristão deve estar sempre vigilante contra esta tentação. A vida está cheia de ciladas, meu irmão. Os bens não seguram nem a mesma vida, sabem? Os bens não seguram a vida, muito menos ainda a salvação. Como existem pessoas que não acreditam na salvação? A maioria não acredita que serão salvos ou que serão condenados. E você vê pela forma em que vivem. Tudo que se ganha será deixado. Tudo que se ganha será deixado. A riqueza é capaz de converter quem a tem em uma pessoa autossuficiente. A riqueza é capaz de fazer a pessoa ter um coração fechado à chamada de Deus para viver o amor fraterno, para viver a justiça social. Que lhe custava a este rico chamar para dentro este Lázaro que estava na porta? Não lhe custava nada, mas ele era ignorado. Era ignorado. O apego aos bens passageiros faz qualquer um perder o sentido de Deus na sua vida. Faz perder o sentido de Deus na sua vida. O sentido do homem, a indiferença. E o sentido da própria liberdade. Jesus quer nos advertir que se agora o coração for incapaz de viver a conversão, que se traduz, como já temos falado durante todas estas noites da Quaresma, na vivência do amor fraterno e na justiça social, também será capaz de receber a felicidade da glória eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é dono da tua própria história. Somos donos da tua própria história. Você está escrevendo a tua história. Mas lhe digo uma coisa: nós não temos a última palavra sobre a história. Como será o fim da nossa história?
Será que teremos um fim feliz? E não me refiro ao fim feliz aqui, mas um fim feliz depois que deixemos este mundo. É Deus quem tem a última palavra. O juízo é de Deus. E quando estemos perante o Senhor, não teremos nenhum familiar. Não teremos nenhum familiar, nem tua esposa, nem teu esposo, nem teus filhos, ninguém, só Ele e você, Ele e eu. Não vou chegar lá a culpar ninguém da minha desgraça e da minha graça, porque somos donos da própria história. Você faz o que te convém e tem muito cuidado, porque ali se encontra um erro muito grande na maioria das pessoas. Às vezes fazem o que está errado, o que é errado. Quem põe a mão sobre o dinheiro, põe sua mão sobre as pessoas. Podemos tomar o dinheiro e usá-lo para ajudar as pessoas. Podemos e devemos fazer isso. Tomo o dinheiro e ajudo as pessoas. Mas também podemos usar o dinheiro para que as pessoas estejam sobre o nosso domínio. Dominar pelo poder. Os bens materiais por si, sabe, os bens materiais, a casa, o carro, tudo, não são bons, nem são maus. Eles estão ali. Mas eles se fazem maus quando os transformamos no objetivo da vida, no único bom. Toda a história humana nos mostra como as riquezas, como o poder endurecem o coração do homem e o fazem sensível diante da dor do próximo, inclusive, sabem, dos próprios pais, familiares e amigos. O ter muito pode endurecer o coração e anestesiar a memória dos bons desejos. O dinheiro e todos os demais bens, aqueles que você tem, aquele que você vê, são bons. São bons porque sua matéria-prima, quem criou foi Deus. Deus não cria nada ruim. Tudo que Deus criou é bom. Mas a grande questão é a maneira como nós conseguimos todos esses bens. É justo ou injusto? O problema é como usamos os bens. Esbanjar no ritmo do consumismo sem freio ou no egoísmo total? Segundo o tom que o evangelista Lucas nos dá hoje, o bom uso que temos que fazer para esses bens. Qual é o bom uso, meus irmãos? Compartilhá-los com os necessitados. Não temos que converter o dinheiro em fim. O dinheiro é um meio e, como tal, ele é relativo. O dinheiro não é absoluto, porque de fato o dinheiro não pode fazer nada. O dinheiro não pode fazer nada. O dinheiro não compra. Quem compra é a pessoa que usa o dinheiro. E lembre-se que um dia deixaremos todo o dinheiro. E para quem você vai deixar o dinheiro? Às vezes perdemos os sonhos, perdemos a saúde por causa do dinheiro. A ambição sem medida, sabem, a cobiça e a avareza
não devem ter lugar na vida de qualquer cristão. Se uma pessoa é cristã de verdade, não pode ser ambiciosa, sem medida. Não pode desejar, não pode ser avaro. Senão, descuidaremos das coisas de Deus. A maioria das pessoas acordam cedo, chegam cansadas, descansam um pouco para amanhã continuar a mesma rotina. Porque não podem viver sem o dinheiro, mas podem viver sem Deus. Podem viver sem Deus. Não vêm na missa, não rezam. Que coisa! Não podemos servir a dois senhores. Os que aceitam o reino de Deus são os que não estão cheios de si mesmos, nem de ambições humanas. Como foi dito anteriormente, Jesus nos fala do perigo da riqueza. Ser rico não é pecado. O pecado é o que a riqueza faz contigo. É uma advertência severa que o Senhor faz. Precisamos partir, a partir do próprio Jesus, de uma consciência plena de que Ele ama a todos. Jesus ama a todos sem exceção. E lembrem-se, quanto maior se tornar um perigo, maior será a advertência de Jesus por amor, enquanto estamos a caminho. Por isso, não é uma ameaça para você, para mim, para nós. Jesus não está ameaçando os ricos, mas Ele está advertindo. Todas as riquezas do universo são de Deus, porque Ele é o Criador de tudo isso, e Ele criou tudo isso para nós. Por isso, ao chamar a atenção dos ricos apegados à riqueza, Jesus quer evitá-los do perigo mortal que eles se deixem apaixonar pelo dinheiro. Por que não se apaixonam por Deus? Por que não se apaixonam pela palavra? Por que não ajudar o próximo? Se vocês soubessem quanto prazer dá ajudar o próximo. Atenção com o dinheiro. Atenção com a riqueza. O dinheiro, as riquezas, é uma arma perigosíssimas. Meus caros irmãos, sabemos que neste mundo, com o dinheiro se possui tudo. E às vezes essa é a grande cilada do inimigo. Com o dinheiro você tem poder. Com o dinheiro você tem honra. Com o dinheiro você tem influência. Com o dinheiro você tem um monte de coisas. O dinheiro é a medida das coisas materiais. Mas também o dinheiro nos afeta. O dinheiro nos afeta pessoalmente. Quando temos e quando não temos. Sobretudo quando nós não temos. Quantas pessoas entram em depressão? Quantas pessoas fazem cálculos errados? Quantas pessoas pedem dinheiro prestado? Quantas pessoas já morreram e continuarão morrendo pelo dinheiro? Quem põe a mão sobre o dinheiro, põe a mão sobre as pessoas. Sobre as pessoas e, consequentemente, sobre sua própria salvação.
A advertência de Jesus no Evangelho de hoje é um convite para a solidariedade, para ajudar o próximo. E ajudar o próximo, quem precisa, não é da esquerda, não é comunismo, como hoje se está falando em todo canto. Não. Ajudar o próximo é evangélico. É o desejo de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus que Ele enviou para nos ensinar a viver. O pecado que podemos cometer contra a solidariedade é sermos apáticos, ou seja, a apatia social, a apatia política. Isto acontece quando se encerra na própria vida. Nos encerramos na própria vida e ficamos cegos, insensíveis diante da frustração, da humilhação, diante da fome, diante da dor, diante do desespero dos demais seres humanos igual a mim, igual a você, que são filhos e filhas de Deus e, portanto, são nossos irmãos. Como é que você tem um irmão passando fome e você vai deixar que ele continue passando fome? Você tem que ajudá-lo. Por que motivo este rico não ajudou o Lázaro que estava na porta? Quem não vê o pobre, não será visto por Deus. Não será visto por Deus. Afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer, estava nu e não me vestistes, e etc, etc, etc. Quem não estende a mão para o pobre, a fim de ajudá-lo, para ele não será estendida a mão de Deus para abençoá-lo. O inferno é o sofrimento daqueles que não souberam amar. Os famintos, os maltrapilhos, os mendigos, os peregrinos, os prisioneiros, os doentes, os estrangeiros, são teus batedores no reino de Deus. A ganância, o consumismo egoísta das coisas deste mundo podem nos fazer perder o céu. Fazer perder o céu. Você não quer perder o céu. Não perca o céu. E oriente, corrija quem está no caminho do consumismo, quem está com o coração fechado, como aquele rico que pensava ter tudo, mas na verdade não tinha nada. Não tinha nada. Agora na eternidade ele está pedindo, ele está suplicando, quando já é tarde, muito tarde demais. Meu Senhor e meu Deus, que nenhuma riqueza material, que nenhuma riqueza espiritual, que nenhuma riqueza intelectual feche meu coração para captar os sinais que me emites diariamente. Que eu fique atento, Senhor, aos teus sinais. Conserve-me aberto, Senhor, e disponível diante do teu apelo cotidiano. Que eu seja pobre no espírito, que eu não feche meu coração diante
da necessidade do meu próximo. Dai-me, Senhor, um coração solidário, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, meus queridos, chegando no final da nossa meditação desta noite, quero lhe dar a bênção a ti e a toda a tua família. Não se deixe possuir pelas coisas materiais. Que as coisas materiais não possuam o teu interior, o teu coração. Lembrando que tudo o que nós temos, tudo deixamos, até as pessoas que amamos. O auxílio nos vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre tua casa, sobre tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos. Desça sobre o teu coração. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia, obrigado por escutar e compartilhar esta meditação. Boa noite.